E é isso aí, chegamos ao mês de abril e com ele a nossa atualização aqui da tabela FIPE. Vamos trazer aqui em detalhes como que foi a movimentação dos preços aqui de carros usados para esse mês e fazer uma comparação mais macro, né? Pegar aqui os valores de 3 anos atrás, ver ali como que estavam os valores desses carros e ver se algum aqui já chegou naqueles patamares de 3 anos atrás, se falta muito, se falta pouco para chegar naqueles valores. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para a gente se situar, né? Eu peguei os preços de 3 anos atrás, ou seja, abril de 2020. Fiz um comparativo aqui com os preços de maio de 2022, que foi onde vários veículos usados atingiram o seu pico de preço. E agora o preço atualizado para nós de abril de 2023 para compararmos se os valores dos carros usados estão mesmo em tendência de queda ou não. E começando aqui pelos veículos da Chevrolet, primeiro deles o Onix LTZ 1.4 8 válvulas Flex manual 2013. Há 3 anos atrás, um carro desse custava R$ 33.716. Em maio de 22, ele chegou a R$ 45.445. E hoje está custando R$ 45.519. Nada como começar aqui já quebrando o padrão, não é verdade? Então aqui o Onix está numa tendência contrária a vários carros que vamos ver ao longo desse vídeo. Ele está com um preço ligeiramente acima do que estava sendo praticado em maio de 2022. Então, é um carro que teve as suas oscilações, caiu um pouco aí nos últimos meses, mas agora recuperou o preço e já passou um pouco do seu pico aí de valor de quase um ano atrás. Mas comparado com 3 anos atrás, está dando ainda uma diferença de R$ 11.803 mais caro, ou 25,93%, quase 26% mais caro ainda. Em condições normais, né, de mercado, a tendência de um carro desse era cair ali em torno de uns 800 a R$1.000 por ano, né? Era para um carro desse estar custando aí hoje em torno de 30 mil, 31 no máximo, está custando incríveis 45.500. Então, é um carro que realmente está bem inflacionado aí no nosso mercado. Passando aqui para um carro de porte um pouco maior, Cobalt LTZ 1.8 8 válvulas Flex automático 2015. Em abril de 2020 ele custava R$ 38.218. Em maio de 22 chegou a custar R$ 49.660 e agora está em R$ 45.021. Valor abaixo, né, comparado com maio, já teve uma queda em torno de uns R$ 4.000, mas ainda está R$ 6.803 mais caro do que há 3 anos atrás, ou 15,11%. Então, o Cobalt aqui ele caiu até razoavelmente bem, mas ainda está faltando bastante para chegar nos patamares de 3 anos atrás. Pegando um carro aqui de porte maior ainda, Cruze LTZ 1.4 Turbo automático 2017, custava R$ 77.026, chegou a R$ 92.646 em maio de 2022, e agora está custando R$ 87.848, queda de em torno de R$ 5.000 comparado com maio, porém ainda R$ 10.822 mais caro do que há 3 anos atrás, ou 12,32%. Carro de porte médio, né, tem uma tendência de desvalorização um pouco maior, em números absolutos principalmente, mas aqui ainda está conservando um valor razoável também frente à sua inflação aí dos últimos 3 anos. Pegando um carro um pouco mais novo, a Tracker Premier, né, top de linha 1.2, 12 válvulas, turbo automático, 2021. Claro que em abril de 2020 esse carro ainda nem existia, né? Então vamos pegar o valor dele de referência aqui, de abril de 2021, de um carro desse 0 km, custava R$ 101.602 lá na concessionária. Chegou a bater R$ 140.364 em maio de 2022 e agora está custando R$ 124.879. Já teve uma queda bem expressiva, né? Comparado com maio, né? É normal, né, em carros aí de 2, 3 anos de uso terem fortes tendências de desvalorização, porém ainda falta muito para chegar no valor que ele era 0 km. Então,
Quem tá vendendo um carro desse hoje aí, né, com 2 anos de uso, tá vendendo mais caro do que comprou ele na concessionária. Olha só que absurdo, que curioso que ficou esse nosso mercado. Diferença ainda de 23.277 acima do que era praticado há 2 anos atrás, no caso aí da Tracker, né? Passando aqui para a linha diesel, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui uma S10 LTZ cabine dupla 4x4, 2.8 turbo diesel automática 2014. O carro desse custava em abril de 2020 R$ 91.965. Em maio chegou a custar R$ 144.731. Caminhonetes médias, então, subiram bastante de preço nesse período. E agora, em abril de 2023, está custando R$ 131.515. Ainda está R$ 39.550 mais caro do que há 3 anos atrás, ou um pouco acima de 30%. Então, bem inflacionada ainda também. E a linha Fiat, né, começando pelo mais popular, um dos mais conhecidos aí da montadora, né, o Uno Mille Way Economy 4 portas 1.0 8 válvulas 2011. Esse carro custava R$ 18.486, é um dos mais procurados aí da época, né? Em maio de 2022, esse carro passou a custar R$ 25.041. Já agora está custando R$ 23.735. É um carro que é muito procurado no mercado, bem valorizado, vende fácil, mas aqui também não escapou de uma leve desvalorização comparado com maio de 2022. Ainda está mais de R$ 5.000 mais caro comparado com 3 anos atrás. Mas vem aí numa leve tendência de queda, né? Claro que de um mês para o outro, como eu disse, tem oscilações. Talvez um mês vende mais, outro mês vende menos, tem mais procura, não tem. Então, a tabela FIPE ainda está oscilando muito, né? Porque, para quem não sabe, a tabela FIPE não é ela que determina, não é ela que dita o preço dos carros. Ela reage ao preço dos carros. Nós estamos fazendo um levantamento agora aqui, né? Falando dos preços de abril de 2023, porém, nós estamos no início do mês. Não faz nem sentido dizer que são os preços que foram coletados em abril, né? Nós estamos no dia 2 aqui, a data da gravação desse vídeo. Então, a tabela FIPE funciona da seguinte forma. Ela faz o levantamento de preços durante o mês inteiro para divulgar no próximo mês. Então, tá com nome de abril de 2023, mas ela tá mostrando, refletindo o que o mercado foi em março de 2023. Então, é dessa forma. A tabela FIPE ela não dita o preço do carro, ela reage ao preço do carro e informa, ó, esse carro aqui foi mais procurado, vendeu mais, teve mais procura, então o preço dele subiu um pouco, negociaram um pouco acima do normal, um pouco acima da tabela do outro mês anterior. Então, agora, em média, ele foi negociado a tanto, né, um pouco mais caro. Então, às vezes, o carro sobe de preço por causa disso. O inverso também acontece. Ah, não, esse carro aqui foi menos procurado, vendeu menos. Os que venderam em média, nesse preço aqui um pouco abaixo do mês anterior. Então, agora, nesse mês aqui de abril, vamos dizer, o carro X está com o valor tal, né? Então, é dessa forma que funciona. Vamos passar aqui para o próximo exemplo, né? O Grand Sienna Tractive 1.4, câmbio manual 2014, custava R$ 31.865 em março de 2020, chegou a custar R$ 40.872 em maio de 22 e agora está custando R$ 38.138. Carro de excelente opção de custo-benefício, que inclusive já fiz um vídeo completo de avaliação dele, o link eu vou deixar na descrição. Então é um carro que está caindo ainda sutilmente de preço, mas ainda está R$ 6.273 mais caro do que há 3 anos atrás. E o Linea, outra opção também de custo-benefício excelente, versão aqui que eu peguei de exemplo é Sense. Motor 1.8, câmbio manual 2013, custava R$ 28.767. Chegou a custar R$ 35.380, agora está custando R$ 30.539. Olha só, é um dos carros aqui também que tem uma forte tendência de queda, sempre teve uma alta desvalorização muito antes desse nosso cenário atípico aí da atualidade, né? Então é um carro que em condições normais vai ter uma tendência forte de queda mesmo. Ainda está R$ 1.772 mais caro do que há 3 anos atrás, mas já caiu bastante de preço comparado com maio de 2022. Está mais perto do preço de 3 anos atrás do que do pico dele aí de 11 meses atrás. Bem interessante, não é verdade? E para você que gosta aí do Fiat Idea, né? Peguei aqui, por exemplo, a versão Adventure Locker, câmbio Dualogic, 1.8 2016, custava R$ 43.127, chegou a custar R$ 53.752, agora está custando R$ 49.770. Caiu consideravelmente de preço, mas ainda está bem longe
dos patamares de 3 anos atrás também, infelizmente. E um exemplo de carro aqui que no vídeo anterior, né, de março de 2023, que para você que ainda não assistiu, vou deixar também na descrição o link para ele, é um carro que tinha chegado nos valores de 3 anos atrás, curiosamente. É um carro que tem uma forte tendência de desvalorização. Será que continua dessa forma? Estou falando aqui do Fiat Bravo T-Jet, motor 1.4 turbo, só a gasolina, câmbio manual, ano 2011. O carro desse custava R$ 33.563 em abril de 2020. Em maio de 2022, chegou a bater R$ 39.958. Porém, agora está custando R$ 35.022. Olha só, se você pegar o vídeo, né, que eu fiz mês passado, você vai ver que ele chegou a bater o preço de 3 anos atrás, porém, agora ele teve uma alta até expressiva no seu valor. Então, ainda está R$ 1.459 mais caro comparado com 36 meses atrás. Falando dos veículos da Ford, né, que muita gente falava que iam cair bastante de preço, né, porque a montadora tirou suas linhas de montagem do Brasil. Será que está sendo dessa forma agora? Pegando aqui, por exemplo, o primeiro aqui, ó, o Ford Ka SEL 1.0 3 cilindros, câmbio manual 2019. Custava R$ 42.298, chegou a bater R$ 52.710 e agora está custando R$ 50.356. Ainda está R$ 8.054 mais caro. É claro que é um carro que vendia muito bem quando era 0 km. Nessa época de 2019, se eu não me engano, 2019, ele foi o segundo carro mais vendido do Brasil. Então é óbvio que ainda tem muitos carros desse aí no mercado. É um carro bem procurado, ainda mais nos dias atuais aí para Uber, né? Aplicativos de transporte de passageiro. É um carro bem econômico, bem eficiente, muito procurado. Então é normal que ele tenha ainda o seu valor bem conservado aí ao longo do tempo. Tem boa oferta de peças para ele no mercado ainda, com certeza. Então é um carro que vai se comportar ali bem próximo de outros da sua categoria. Pegando um carro de porte um pouco maior, New Fiesta 2014, motor 1.6, câmbio manual, custava R$ 31.834, chegou a R$ 42.737, agora está custando R$ 39.484. Ainda tem uma alta acumulada de R$ 7.646, ou um pouco mais de 19%. Então também ainda está longe dos patamares de 3 anos atrás. Assim como a EcoSport, né? Outro carro que muita gente ficou com receio de desvalorizar bastante, né? Pegando aqui, por exemplo, a versão Titânio, tração dianteira, motor 2.0, câmbio manual 2015, custava R$ 49.613. Chegou a custar R$ 61.839 e agora está custando R$ 59.959. Tá difícil de cair o preço desse carro, né? Tá bem acima ainda de 3 anos atrás. Mais de R$ 10.000 de diferença, um percentual acumulado de 17,26%. Então, boa opção de SUV do mercado, motor 2.0. Pegue um carro desse também sempre com câmbio manual, né? Os Power Shift automatizado deram vários problemas. Fiz um vídeo completo também falando só sobre câmbios automáticos, quais são os melhores, quais você deve evitar. Vou deixar o link na descrição também. E para quem gosta de carro de porte grande, né, bom desempenho, também coloquei aqui, por exemplo, o Ford Fusion Titânio, tração nas 4 rodas integral, motor 2.0 turbo, câmbio automático, ano 2015. Tabela desse carro estava em 74.479 em abril de 2020. Em maio de 2022 chegou a custar 87.669 e agora está custando R$ 84.189, quase R$ 10.000 acima do valor de 3 anos atrás. É um carro que também tem forte tendência de desvalorização, de queda de preço, porém ainda conserva uma alta inflação. E também é um carro que eu já fiz uma avaliação completa dele, mostrei todos os detalhes internos e externos, levei esse carro para dar uma volta. Também link na descrição para você assistir. E os veículos da Volkswagen, será que também tiveram um comportamento semelhante? Vamos falar deles já já, mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem.
Link na descrição. E começando aqui pelo Gol, né, um dos mais procurados aí da montadora, pegando aqui, por exemplo, um G5 básico, 4 portas, 1.0, câmbio manual 2010. Tabela desse carro há 3 anos atrás era de R$ 17.869. Chegou a custar R$ 26.424 em maio de 2022 e agora está custando R$ 25.203. Ainda mais de R$ 7.300 mais caro do que há 3 anos atrás. Queda aí em torno de R$ 1.000, R$ 1.200 comparado com 11 meses atrás. Tá começando, né, a sinalizar uma queda, mas falta muito ainda, não é verdade? Percentual acumulado aí de inflação de mais de 29%, então bem valorizado também, bem procurado aí do mercado. Polo Sedan Comfortline, 2003, 1.6, 8 válvulas, câmbio manual, inclusive é o meu carro do uso pessoal há mais de 5 anos. Em abril de 2020, esse carro estava avaliado em R$ 31.290. Em maio de 2022, chegou a bater R$ 43.702. E agora está custando R$ 41.521. Mais de R$ 10.000 ainda de inflação comparada a 3 anos atrás. E adivinha só, é um carro que tem uma playlist completa dele aqui no canal para você que está pensando em comprar. Tem todos os detalhes lá, todos os detalhes de equipamentos, motor, falo de tudo desse carro. Tudo que eu já gastei nele de peças de manutenção, como que foi a minha experiência ao longo desses 5 anos com o carro. Vou deixar o link também na descrição. Pegando aqui uma opção de um pouco mais de desempenho, sedã médio da Volkswagen, Jetta TSI, né, o Highline 2.0, motor turbo, câmbio automático, ano 2011. Custava R$ 46.467, chegou a custar R$ 60.608 e agora está custando R$ 60.398, praticamente o mesmo preço de maio de 2022. Ainda conserva uma inflação de quase R$ 14.000 comparado com 3 anos atrás, o que dá 23,07% de alta. Então, é um carro que também tem uma tendência de desvalorização forte, mas se tornou uma opção muito procurada aí no mercado para quem quer um pouco mais de desempenho, uma pegada mais esportiva. Assim como o seu primo SUV, né, que é a Tiguan TSI, mesmo conjunto mecânico do Jetta, peguei aqui de exemplo o mesmo ano modelo, 2011, custava R$ 47.081, chegou a custar R$ 59.990 e agora está custando R$ 58.550, ainda mais de R$ 11.000 de inflação acumulada. Pegando uma opção aqui de picape média, né, a Amarok Highline, cabine dupla 4x4, motor 2.0, turbo diesel, automática, 2016. Esse carro custava R$ 114.088 em abril de 2023, chegou a bater R$ 150.218. Lembra do que eu falei das picapes médias, né? E agora está custando R$ 139.074, ainda quase R$ 25.000 acima do valor de 3 anos atrás. E uma das justificativas para essas picapes médias terem tido ainda uma desvalorização um pouco mais perceptível, né, de maio até agora, é o fato do diesel ter ficado mais caro que a gasolina em boa parte desse período. Então, a procura por esse tipo de carro, de caminhonete, né, acabou diminuindo bastante, o que fez elas caírem consideravelmente de preço. Mas e os veículos da Toyota, né, um dos mais procurados por sua confiabilidade, sua fácil revenda, né? Será que também estão aí bem inflacionados comparado com 3 anos atrás? Começando aqui pelo mais conhecido, né, o Corolla. Peguei aqui a versão XEI 1.8, só gasolina, câmbio automático, ano 2005, né, o famoso Corolla Brad Pitt. Custava R$ 23.890, chegou a custar R$ 32.908 em maio e agora está custando R$ 33.013. Então, ainda está mais caro do que em maio de 2022. Uma alta acumulada de R$ 9.123. O Corolla é um carro fora da curva mesmo, não tem jeito. Sempre foi bem procurado no mercado, muito antes desse cenário atípico aí que estamos presenciando, né? Agora não seria diferente, é uma ótima opção de usado, de seminovo aí, de ótimo custo-benefício, né? Claro que talvez ele não entregue tanto em equipamentos, em requinte, em tecnologia comparado com seus concorrentes, mas ele entrega muito em confiabilidade mecânica, resistência, conforto ao rodar e principalmente facilidade de revenda. É um carro de muita procura no mercado, então acaba que o preço dele se mantém alto aí frente a vários de seus concorrentes. Pegando aqui um exemplo de carro um pouco mais compacto, o Etios versão X, motor 1.3, câmbio manual 2015, custava R$ 31.341, chegou a custar R$ 42.717 e agora está custando R$ 41.649.
mais de R$10.000 ainda de inflação acumulada. Em percentual dá 24,75%. Está um pouco mais barato do que em maio de 2022, mas ainda assim bem caro para os patamares aí de 3 anos atrás. Outra opção aí de caminhonete diesel, né? Hilux, cabine dupla, versão SRV, tração nas 4 rodas, motor 3.0 turbo diesel, câmbio automático 2010. Era um carro que estava avaliado em R$ 78.894 em abril de 2020. Em maio de 2022 chegou a custar R$ 127.837 e agora está custando R$ 120.629. Uma queda até bem perceptível comparada aí com maio, mas ainda assim muito acima do que era avaliado há 3 anos atrás. Mais de R$40.000 de diferença, ou 34,6%. Aqui é de cara um dos mais inflacionados aí, com certeza. Então, mesmo com o diesel estando acima do preço da gasolina, é um carro que conserva uma alta inflação. Pegando aqui um carro um pouco mais novo, o Yaris Sedan XLS 1.5 automático 2020, custava R$ 77.561, chegou a custar R$ 101.333 e agora está custando R$ 90.366. Talvez um dos que tiveram uma maior queda aqui em valores absolutos, né, comparado com maio. Aqui estamos falando de algo em torno de R$ 11.000 de queda comparado com 11 meses atrás. Porém, comparado com 3 anos atrás, ainda tem R$ 12.805 de inflação acumulada. Então, acaba que é um carro bem interessante, é um carro que entrega até bastante pelo valor que ele cobra, se desvaloriza bastante ao longo do tempo, isso aí é até incomum para um carro da Toyota, então pode ser uma boa opção de custo-benefício, mas também por ter essa forte tendência de queda, comprando um carro desse agora e ele continuar a se comportar dessa forma, daqui uns 2, 3 anos também ele pode estar valendo bem menos. Então é algo para se ter em mente, mas também é um carro que, em questão de confiabilidade mecânica, padrão Toyota da mesma forma, excelente carro, com certeza. E já que falamos de Toyota, temos que falar de Honda também, né? Começando aqui pelo Civic, LXS 1.8 automático, gasolina 2007. New Civic, né? Custava R$ 29.845, chegou a custar R$ 41.106 em maio de 2022 e agora está custando R$ 38.667. Ainda R$ 8.822 de inflação acumulada, ou 22,82%. É claro que teria um comportamento semelhante ao Corolla, né? Um carro bem procurado. Claro que o Corolla ainda está mais caro do que maio de 2022, mas ainda assim é um forte concorrente aí para o Toyota, com certeza, esse Honda Civic. Pegando um pouco mais novo, carro de porte um pouco menor, City XL 1.5 automático 2015, custava R$ 51.059, chegou a bater R$ 70.171 e agora está custando R$ 66.009, ainda quase R$ 15.000 acima dos valores de 3 anos atrás. Assim como o Fit, também bem inflacionado, 2018 aqui, versão LX 1.5 automático, custava R$ 58.881, chegou a custar R$ 79.388 e agora está custando R$ 74.983, R$ 16.102 a mais do que há 3 anos atrás, ou 21,47%. Claro, né, esses carros aí de porte compacto a médio da Honda são excelentes opções de compra, são bem procurados, bem valorizados, carros bem confiáveis. Não seria de outra forma aqui, na verdade. HR-V Touring, pegando aqui a opção de SUV. 2018, motor 1.8, automática, custava R$ 87.958, chegou a custar R$ 112.943 e agora está custando R$ 104.156, ainda mais de R$ 16.000 também, acima do valor de 3 anos atrás. E uma CR-V, né, de porte maior, carro mais espaçoso, pegando aqui versão XL 4x4 2013, motor 2.0, câmbio automático, custava R$ 68.714 em abril de 2020, em maio de 2022 chegou a custar R$ 86.539 e agora está custando R$ 83.127, R$ 14.413 acima de 3 anos atrás, mais de 17% aí de percentual de alta acumulada. Então, outro carro também bem procurado, que vai demorar a chegar nos valores de 3 anos atrás.
E os Hyundai, começando aqui pelo HB20 Sense 2020 1.0, 3 cilindros, câmbio manual, custava 42.468 há 3 anos atrás, há 11 meses atrás estava custando 60.240 e agora está custando R$60.021, praticamente não mudou de valor aí nos últimos 11 meses. Tem uma alta acumulada de R$17.553, mais de 29%. É também da sua categoria um dos mais procurados, com certeza. Pegando um carro de porte maior um pouco, i30 GLS 2.0 automático 2010, custava R$31.239, chegou a custar R$42.536 e agora está custando R$39.829. Mais de R$8.500 aí de inflação acumulada. E é outro carro que eu também já fiz uma avaliação completa. Pode ser uma excelente opção de compra aí de hatch médio para você que quer um design mais esportivo, uma pegada mais esportiva. Câmbio automático confiável, se bem cuidado. Link na descrição também. Hyundai Azira, para você que quer um carro maior, né, de porte grande, concorrente lá do Fusion que eu já falei. Versão GLS, motor 3.3, 24 válvulas V6, câmbio automático 2010. Custava R$31.169, chegou a custar R$37.531 e agora está custando R$38.619. Incrivelmente um carro aqui de porte grande, saindo da curva, né? Porque tá mais caro do que há 11 meses atrás. É um carro que está sendo bem procurado para quem quer essa pegada aí de um motor V6 confiável, câmbio automático também da mesma forma. É um dos mais procurados do seu segmento. Então a sua inflação acumulada é de R$7.450, 19,29%. E para você que gosta de SUVs, né? Uma das opções mais procuradas seria a Tucson. Peguei aqui, por exemplo, a versão GL, motor 2.0, câmbio automático 2005, primeiro ano da Tucson aí no nosso mercado. Por R$22.316 é o que ela custava em abril de 2020, chegou a custar R$29.249 em maio de 2022 e agora em abril de 2023 está custando R$27.350, ainda mais de R$5.000 acima do que valia há 3 anos atrás, mas excelente opção de SUV médio, carro com ótimo acabamento, boa pegada na estrada, passa bastante conforto, bastante estabilidade e segurança nas curvas. Também já fiz uma avaliação completa desse carro, também o link está na descrição. Creta, para você que quer um SUV um pouco mais novo, né? Peguei aqui, por exemplo, a versão Prestige, motor 2.0, câmbio automático 2018, custava R$81.319, chegou a custar R$101.869 em maio de 2022 e agora está custando R$97.127, ainda mais de R$15.000 de inflação acumulada. Boa opção também de SUV médio, aí, um pouco mais novo, mas está aí no patamar dos R$100.000 aproximadamente para você adquirir um carro desse hoje, já com documentação tudo resolvido no seu nome. E os veículos da Renault, começando aqui por um compacto, né, o Clio Expression 4 portas, motor 1.0, 16 válvulas, câmbio manual 2016. Custava R$23.692, chegou a custar R$34.238 e agora está custando R$35.085, mais do que em maio de 2022, ou seja, uma inflação acumulada de mais de R$11.000 ou 32,47%. O Clio sempre foi um carro ali concorrente do Gol, do Celta, né, um pouco antes aí de 2016, quando o Celta estava em linha, depois ficou sendo concorrente também do Onix, do HB20. É um carro que sempre se desvalorizava um pouco mais que esses concorrentes. Porém, hoje em dia, né, com esses carros mais procurados no mercado tendo tido altas inflações, o público acabou também migrando para esses carros que eram menos procurados um pouco, né? O Clio aqui é um forte exemplo disso. Então, a alta procura por esses carros aí nos últimos tempos também fez com que esses, que antes eram um pouco mais desvalorizados, acabassem se inflacionando mais também. E olha só, um Clio hoje aí está custando mais caro do que em maio de 2022, o que não é normal, vários carros estão caindo de preço. Então, é um carro hoje bem procurado para o que ele entrega para sua proposta, com certeza. Pegando aqui um sedã compacto, Logan Dynamic, motor 1.6, 16 válvulas, né, já da linha SCE, câmbio manual 2019. Custava R$41.426, chegou a bater R$53.519 e agora está custando R$53.053. Praticamente não teve queda aí comparado com 11 meses atrás. Então, alta também aí de mais de R$11.000 comparado com 3 anos atrás.
inflação acumulada de 21,92%. Outra opção aí de sedã compacto bem procurado, de ótimo custo-benefício do nosso mercado. Outra opção também de sedã da Renault, Fluence, né, um sedã médio de ótimo custo-benefício, também versão aqui Dynamic, 2.0, câmbio manual 2013, custava R$ 33.342, chegou a custar R$ 40.139 e agora está custando R$ 38.862, R$ 5.520 acima do valor de 3 anos atrás, mais de 14% de inflação acumulada. É um carro que também entrega muito mais em equipamentos, em tecnologia, em requinte a bordo, por um preço menor do que vários de seus concorrentes aí como Civic, Corolla e Jetta, por exemplo. Falando aqui de SUVs, né? Renault Duster, versão Tech Road, tração dianteira, motor 2.0, câmbio automático, ano 2015, custava R$ 43.412, chegou a custar R$ 56.776 e agora está custando R$ 53.970. Também ainda está longe dos valores de 3 anos atrás, mais de R$ 10.000 acima dos valores de abril de 2020. Assim como a Oroch, né, sua versão picape, peguei aqui, por exemplo, a versão Dynamic, 2.0 automática também, porém ano aqui 2019, custava R$ 65.854, chegou a custar R$ 89.585 e agora está custando R$ 85.718, quase R$ 20.000 ainda acima de 3 anos atrás, percentual de inflação acumulada de 23,17%. Então perceberam, né? Grande maioria dos carros já está com uma certa tendência de queda, mas ainda é muito sutil. Tá tendo muita oscilação no mercado, o mercado começa a se corrigir, aí vem aquelas notícias, vem alguma coisa que dá uma segurada de novo. Por exemplo, né, o que vimos aí muito nos últimos dias, montadoras parando suas linhas de produção aí temporariamente. A alegação principal é falta de componentes, falta de matéria-prima, principalmente falta aí de componentes eletrônicos, né, microchips, apesar de já terem tido várias notícias de que os estoques de microchips já estavam praticamente estabelecidos, né, estabilizados em vários setores da indústria, né? Claro que tem ainda algumas oscilações, pode faltar alguma coisinha ali, mas no geral tá bem melhor do que acontecia, por exemplo, há um ano, há 2 anos atrás. Então essa paralisação agora das montadoras pode causar uma falta de veículos novos no pátio. E se isso acontecer, os preços também vão tender a subir. E, consequentemente, leva o preço do carro usado também para cima, né? Enquanto o preço do carro novo não baixar expressivamente, o preço do carro usado também não vai ter essa queda, né? A não ser que venham algumas soluções aí diferentes, né? Por exemplo, também saíram várias notícias recentemente de que está havendo uma mobilização aí das montadoras com outros órgãos aí relacionados para tentar encontrar uma solução para esses preços de carros 0 km tão caros como estamos tendo ultimamente, não é verdade? E uma das soluções apresentadas foi a ideia de carros mais populares um pouco. Aqui tiveram várias notícias nesse sentido, né? Mas basicamente a ideia é tentar trabalhar com carros ali na faixa dos 50 a 60 mil reais 0 km. E para isso é claro que alguns cortes de custo terão que ser feitos, né? Primeiro aqui, né, o que mais me chamou a atenção é com relação ao motor. A ideia aqui é lançar um motor 1.0, né, provavelmente 3 cilindros, só a etanol, não seria mais flex. É claro que a tecnologia aqui para desenvolver toda uma central eletrônica, ali, um software para trabalhar com um combustível apenas, pode ter um custo agregado um pouco menor, o que também pode representar um valor final do produto mais barato. Mas não é só isso que vai fazer um carro aí sair do preço de quase 70 mil, né, os mais baratos que temos hoje no mercado, para patamares aí de 50, 60 mil. Claro que vão ter alguns cortes aí de equipamentos, de itens de conforto, de qualidade de materiais de revestimento, e, por exemplo, pode ter certeza. Claro que não podem haver cortes em equipamentos de segurança, né? Principalmente os obrigatórios, né? Todos ainda tem que vir com dupla airbag frontal, ABS, um controle de tração e estabilidade, dentre alguns outros, mas os cortes podem vir ali, por exemplo, no trio elétrico, no sistema de som. Lembra, né, dos carros zero aí dos anos 2010, por aí, né? Lembra do Uno Mille? O que vinha naquele carro de série? Nada, né? Nem direção assistida, não tinha nem o limpador traseiro, nem o desembaçador traseiro. Tudo ali você tinha que pagar à parte.
Então, eu imagino que se essa solução for para frente mesmo, será dessa forma, com os itens obrigatórios ali de segurança, porém bem menos equipados, né? Talvez tirem até uma luz de ré ali do lado esquerdo ali para economizar alguns centavinhos ali, né? Mas temos que esperar para ver se vai ser dessa forma mesmo realmente. Mas seria uma boa ideia aí, eu diria, na minha opinião, para poder tentar abaixar um pouco o preço do carro novo e consequentemente do usado. Ah, mas ninguém vai comprar um carro aí sem nada, né? Com poucos equipamentos. Hoje todo mundo quer um carro com a central multimídia e tal. Nem sempre. Talvez você quer um carro novo, né, com a confiabilidade mecânica, você quer a garantia ali de fazer as revisões na concessionária, ter um veículo dentro da garantia, mas precisa de um carro mais para trabalho, precisa de um carro mais para empresa, então não necessariamente aquele carro vai ter que ser muito bem equipado, não é verdade? Então talvez ali o maior ponto de decisão seja realmente o preço, e isso ajudaria bastante, dar uma aquecida aí no mercado de carros novos, né? Até para empresas hoje aí tá difícil de ficar renovando a frota, né? Os carros novos estão cada vez mais caros, então tá cada vez mais caro renovar a sua própria frota. Uma linha dessa de carros aí de custo menor poderia resolver essa situação. E dessa forma, mais pessoas migrariam para comprar um carro zero, consequentemente a procura por carros usados diminui um pouco e força os preços para baixo, o que seria ideal. Mas me diga você, acha que os preços vão cair, vão continuar caindo aí como começou nos últimos meses? Acha que não, a inflação ainda vai ter uma forte tendência nos próximos meses, nos próximos anos? Acha que essas ideias aí, né, de um carro um pouco mais barato, um segmento um pouco mais barato, também pode funcionar, pode dar certo, motor aí só a etanol? Deixe pra gente aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E para você que ainda tá na dúvida sobre qual carro escolher para sua garagem, vou deixar algumas playlists aqui em cima com vários vídeos de listas de carros por preço, por categoria. Também falo lá dos custos para você adquirir e manter aquele carro que você tá pensando em comprar para saber se vai se encaixar no seu orçamento ou não. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.